Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje, como eu falei, eu vou gravar um vídeo, no caso, eu tô gravando um vídeo, explicando a vocês os três últimos artigos do Credo: o 10º, o 11º e o 12º. Então, vamos lá. O 10º artigo do Credo, ele fala assim: creio na remissão dos pecados. E o que quer dizer essa remissão dos pecados? Quer dizer que Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele deu esse certo poder à igreja de perdoar os pecados dos fiéis, que somos nós. E como a igreja, ela perdoa esses pecados? A igreja perdoa esses pecados por meio dos sacerdotes, que são ordenados para exercer essa função. Bom, todo pecado a igreja perdoa, só que a pessoa tem que estar realmente arrependida. A gente volta lá nos sacramentos. Lembram do sacramento da confissão? Então, a remissão dos pecados está inteiramente ligada a isso. O sacramento da confissão é quando nós vamos ao Padre e nos confessamos, contamos os nossos pecados ao Padre e ele nos dá a absolvição, que é quando ele nos livra daqueles pecados, ele nos perdoa daquele pecado. E por que existe isso? Quando Jesus estava aqui na Terra, passeando entre as pessoas, dando seus ensinamentos de vida, muitos pecadores chegaram a ele. Um exemplo é a mulher adúltera, que ela chegou a ele e ele disse, eu não te condeno, mas eu te perdoo. E é a partir daí que ele mostra que nós não devemos condenar o próximo, nós devemos perdoar, porque nós somos todos iguais, nós somos pecadores, nós somos humanos, porém nós buscamos a graça divina. Bom, e em relação aos pecados, como eu já falei a vocês, existem dois tipos de pecados, os pecados veniais e os pecados mortais. E quais são esses pecados? Os pecados veniais são aqueles pecados que a gente não tem a intenção de cometer. Vamos supor, eu estou aqui, aí eu penso em alguma coisa que ofende a Deus. Então, isso eu não tive intenção de cometer. Então, esse é o chamado pecado venial. Já o pecado mortal são aqueles pecados que vão de contra os 10 mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Deus. Que, vamos supor, o quarto mandamento, ele diz honrar pai e mãe. Porém, se eu desrespeito meu pai e minha mãe, eu estou fazendo isso sabendo que isso é um pecado. Então, isso é um pecado mortal. Entendendo a diferença entre esses dois pecados, nós devemos também saber que o padre, ele já é próprio a esse papel de perdoar os pecados. Então, eu não vou me confessar hoje e o padre vai dizer meus pecados amanhã. O padre, ele ali está em persona Christi, ou seja, ele está na pessoa de Cristo. Então, ele meio que se esquece daqueles pecados, ele dá a absolvição. Então, se nós também nos esquecemos daquele pecado que nós fomos perdoados, o padre também, ele se esquece daqueles pecados que nós confessamos a ele, já que ele está na pessoa de Cristo. Seguindo, o 11º artigo do Credo diz: creio na ressurreição da carne. Bom, este artigo, ele também pode ser considerado um mistério. Lembra dos mistérios que eu falei a vocês? Então, a ressurreição da carne quer dizer que Jesus, ele vai voltar dos mortos. Como eu falei, não, Jesus ele vai descer dos céus pela segunda vez, como eu falei a vocês, no dia do juízo universal, que é quando todas as pessoas vão ser julgadas. Então, quando Jesus descer dos céus pela segunda vez, todas as pessoas que morreram vão ressuscitar. Então, por isso, ressurreição da carne. A ressurreição da carne que é quando Jesus vai voltar dos céus e quando essas pessoas que estavam mortas vão ressuscitar para serem julgadas e a partir daí levar a sua real condenação, digamos assim. Lembra que eu disse a vocês que enquanto Jesus não descer do céu pela segunda vez, a nossa alma está condenada ao céu ou ao inferno ou está no purgatório em momento de santificação. Então, quando
acontecer o juízo final, a nossa alma vai se unir ao nosso corpo e os dois unidos, no caso o nosso corpo e a nossa alma, vai ter a condenação, ou seja, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Não só a alma, mas a alma e o corpo. Bom, como isso é um mistério, é até um pouco difícil de entender e de explicar, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, tá certo? Bom, passando, nós chegamos no último artigo do credo. O 12º, que é creio na vida eterna. E o que quer dizer essa vida eterna? Nós sabemos que aqui na Terra nós não temos uma vida eterna, nós não vivemos para sempre. Então nós morremos e, como eu disse, a nossa alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Porém, depois do juízo final, quando nossa alma estiver unida ao nosso corpo, já condenada, nós vamos ter uma vida eterna, ou no céu ou no inferno. Por isso é eterna. Nós vamos estar eternamente. Se nós somos bons, vamos estar eternamente no céu. Já se nós formos maus, nós vamos estar eternamente no inferno. Bom, a partir daí encerramos o nosso estudo sobre o credo. Porém, no fim do credo, nós dizemos amém. E o que quer dizer amém? Não só no credo, mas em todas as outras orações que nós usamos essa palavrinha amém. Ela representa assim é ou creio firmemente em tudo isso que falei, ou seja, está afirmando que você realmente crê naquilo que você falou. Quando a gente reza o Pai Nosso, que termina com o Amém, nós estamos dizendo que nós acreditamos nisso. E é a mesma coisa no credo, quando nós professamos a nossa fé e no final dizemos Amém, é como se fosse uma confirmação daquilo tudo que a gente falou. Bom, encerramos aqui o nosso estudo sobre o credo, né? Sobre os 12 artigos do credo. Eu vou estar passando para vocês também uma revisão que a gente vai corrigir semana que vem no nosso encontro ao vivo às 2 horas da tarde. Então, um beijo para vocês. A revisão vocês copiam as perguntas num caderno e respondem lá mesmo. E na nossa aula ao vivo da semana que vem, a gente corrige todos juntos, tá bem? Um beijo e até semana que vem.